Uma salva de palmas, então, para André. Boa tarde a todos. Volney foi meu aluno num curso intensivo que aconteceu em Floripa, graças ao Henrique Nardi, né, que também essa figura tão importante que está fazendo ajudar tudo a crescer no Brasil, né? E só que o Volney chegou lá me contando de um monte de ferramentas incríveis e o que ele estava começando ou já fazendo há tempos na Universidade de Santa Maria. Então eu sou super fã desse trabalho que ele já apresentou em outras ocasiões e que realmente faz com que a gente veja como tudo está crescendo incrivelmente dentro e fora das universidades, né? Bom, nosso tema hoje é floreios, e aí eu coloquei, né, já de pronto um certo caminho, um certo desenho que eu preparei para a gente refletir junto, que é o gesto e o encanto das curvas, né? Esse prazer de escrever, esse prazer de deslizar, né, o instrumento no papel, que encanta a todos nós, a muitos de nós, né? E aí, na verdade, a gente começa a relembrar de algumas coisas que sempre me encantaram, que sempre me chamaram a atenção. Uma vez eu fui para Nicarágua visitar um parente e aí eu comecei a cismar com grades e com outros elementos. Bom, eu comecei a ver que eu ficava encantada sempre com esses tipos de coisas, né? Então, na arquitetura, os floreios estão lá, nas grades. Aí eu fui percebendo que tinha uma influência muito grande, eu acho que é uma tradição da ferreteria espanhola nesses países, né, de colonização desse lugar. Comecei a fazer meio que uma coleçãozinha, né, de floreios que aconteciam em muitos lugares na vida da gente. Aí eu fui para Nova York ano passado, finalmente consegui ir ter aula com o mestre John Stevens, na Carolina do Norte, mas tinha que ir para Nova York, ver tanta coisa importante que tem de caligrafia lá, além de produtos, cursos. Quase consegui ter curso com Julian Waters, mas foi cancelado. E estou numa loja que eu amo por lá, e o que eu vou tirar foto? Da grade que tem na escada. E vou passeando, Quinta Avenida, não sei o quê. Eu estou olhando Nova York, eu nunca fui para lá, mas daqui a pouco o que me capta são os floreios que estão em toda parte. Mas os floreios também estão nas plantas, que verde é um tema que me encanta muito, além, mais que árvores, verde em geral. E a gente descobre, isso é uma gramínea, né? Uma espécie de uma suculenta, não uma gramínea, que é incrível. Olha, ela cresce assim, simplesmente, né? E quem não viu um broto de samambaia também, né, acontecendo pouco a pouco e soltando as folhinhas, né? Isso aqui é no Green Line, lá em Nova York também. Sempre tem uma pintura que as trepadeiras fazem nas paredes, né? Um desenho lindo. Mas também os floreios estão na ginástica rítmica, essa modalidade encantadora, né, que a gente vê nos jogos, essa fita incrível eu sempre brinco, né, de falar que a ponta quadrada faz uma fita, e essa tridimensão que ela dá, e essa coisa genial que os antigos descobriram de cortar algo em ponta quadrada, fazer uma fita que já preenche e já faz acontecer a letra de uma forma bacana. Também, na patinação no gelo, se a gente pensar nos traços que fazem no chão, toda essa dança, ou quando a gente dança, ou quando um grupo dança, enfim. Variadas coisas, a gente poderia, infindavelmente, aqui retomar onde é que tem floreio, de alguma maneira, na vida, no cabelo, né, na joalheria, com os filigranas, na pintura indiana, né, com rena, mende, que é algo ritualístico, que geralmente tem que fazer um sol na palma da mão, que isso tem um significado. Lá estão as curvas, né? E aí, voltando para o nosso universo, a
A gente também pode falar dos livros medievais, né? Esse aqui é um livro até mais simples. Acho que tem muita luz aqui. Vocês estão vendo bem a projeção? Dá para escurecer um pouco mais? Então, esse é um livro do século XV, da Inglaterra. Aí eu fiz isso daqui, ó, para a gente olhar o barrado em volta, né? Que são curvas, que a elas são adicionadas centenas de tracinhos, meio que folhas, né? Esse não é um exemplar dos mais fantásticos, mas nessa simplicidade que também torna a página encantadora, nessas margens que são dessa forma, né, mais estreita em cima, um pouco maior à esquerda e muito grande embaixo, que é uma característica do layout medieval tradicional. Aí, claro, a gente tem que falar do design celta que está presente nos manuscritos medievais também. Medievais não, são anteriores, né? São do século III a IX, a VIII, mais ou menos, que são essas coisas do design celta pagão que havia nas ilhas, na Inglaterra e na Irlanda, que lá chegaram os manuscritos da Igreja Católica. Então, esse evangeliário aqui de Lindisfarne, fim do século VII, começo do século VIII, onde a gente vê um monograma do Cristo ali em cima, é um verdadeiro bordado, um intrincado, trabalhosíssimo, de folha de ouro, pó de ouro e pigmentos muito caros, né, muito ricos, para fazer, em cima de um pergaminho, aquele livro que seria o melhor do melhor da técnica que era possível na época. E embaixo a gente vê as insulares de display, que tem um pouco a ver com os pichos aqui na nossa cidade, por incrível que pareça. Então, vamos pensar, posto isso, né, vamos pensar nessa posição do escrever. Esse é um quadro de Hans Holbein, um renascentista alemão, que faz esse retrato de Erasmo de Roterdã, em 1523. E aqui a gente está vendo esse momento de atenção e concentração extremo, que é o olho e a mão traçando esses pequenos sinais no papel. Né? Do que se trata a natureza desse fazer, né, exatamente? A gente está falando da mão, então, além do olho, principalmente a mão, e aí o instrumento tradicionalíssimo, né, do passado, de onde veio. Antes da pena de ave ser cortada em ponta quadrada, o cálamo também era cortado, o bambu, né? E aí a gente percebe as possibilidades dessa mão, antebraço, dançarem no espaço do suporte para fazer esse traçado, esse deslizar. Então, vamos deixar essa ideia desse fazer manual. O que é isso? Essa coisa de algo simples, integrador e prazeroso que é esse fazer. Então, se a gente partir do pressuposto do nascimento do alfabeto romano ocidental, a partir do desenho das coisas, né, uma esquematização do desenho das coisas, a gente pode fazer uma historinha de como que um desses caracteres foi se transformando. Essa era a representação da cabeça de um boi. Mas como ainda não existia a convenção, era normal que esses caracteres rotacionassem. Aí a gente chega no nosso A. Mas aí um ensina para o outro faz um pouquinho diferente, talvez porque ele é canhoto, e vai gerando algumas coisas em torno do mesmo tema. Mas essa geometria não é tão simples de fazer. E, fatalmente, porque a gente tem esse equipamento aqui no planeta Terra, né, que ele tem uma face voltada para frente, ele tem uma traseira, tem uma parte principal, tem a Winchester aqui, tem uma haste que sai daqui, outra haste que sai daqui, alguns escrevem com essa, outros escrevem com essa, e tem duas partes que servem para levar o todo e se locomover. Né? Então, eu falo, esse equipamento aqui que a gente tem no planeta Terra, tem um equipamento muito especializado, com muitas dobradiças, aqui, aqui, aqui e várias aqui. Então, partindo dessa ergonomia, o que acontece? Fatalmente, a gente arredonda os traços. E aí, ao invés de fazer as quinas, a gente começa a arredondar. Em algum lugar, simplificando um pouquinho,
mais um pouquinho, mais um pouquinho. E quando chega a ponta quadrada, que dá a grande vestimenta para o esqueleto da letra, a gente tem a uncial. Mas ela também, uma hora, essas costas que eram inclinadas começam a ficar retas. E a gente tem a humanista. Mas chega uma hora que também essa parte superior, né, do A de 2 níveis começa a sumir. Sumir e vira um A de 1 nível. Pronto, agora a gente já está indo para uma letra que está ficando cada vez mais cursiva. Aí a gente tem a insular maiúscula. Aí a gente tem a ronde e várias outras letras holandesas. Aí a gente tem a insular minúscula, que é meio quase chegando no que vai ser depois a itálica, ou chancelaresca, com essa incisão imensa na parte de baixo. Aí essa ideia da inclinação da letra vai crescendo, crescendo até chegar, né, vai afinando o traço, tornando mais fácil a escrita, a ponta quadrada vai diminuindo e vai se tornando flexível. E a gente chega na copperplate, no século XVIII, que vira a letra de todo mundo, que vira a nossa letra depois. E no Brasil, especificamente, a nossa letrinha, que era antes a letra da educação, a letra de alfabetização, que é a letrinha pedagógica. Então, aqui, para mim, esse quadro se resume numa palavra: metamorfose. E se a gente pensar isso em todas as letras, a gente vê, por causa desse equipamento, a gente vê que as letras vão se tornando mais curvas, né? Que elas vão se tornando mais orgânicas, e daqui a pouco elas são feitas num traço só para ficar mais rápido, mais fácil, para a mão que escreve, já num tempo em que mais gente escreve, em que mais coisas precisam ser escritas, e que mais velocidade a gente precisa ter para o dia a dia. Coisa antiga, né? Agora a gente só digita. Então, vamos pegar uma letra. Um R simples, um romano serifado simples, nada tradicional, nada imperial, feito com uma pontinha quadrada. Aí a gente pode escorregar um pouquinho e começar a fazer umas graças, né? Estendendo a perna do R, por exemplo, faz um loop e já faz uma bossa incrível com muito pouco. Aí a gente pode também só estender um pouquinho, algo um pouco mais contido, pega uma serifa e estende só. Aí a gente pode acoplar um traço, né, quase uma fita da ginástica rítmica aqui, para enfeitar o nosso R, que está envolvido com esse floreio. A gente pode também pegar a haste principal e colocar uns diamantes, fazer umas interrupções. Mas se a gente for meio apaixonado por deslizes, a gente vai florear, florear, florear até cair. Tem um outro jeito de florear que não é tão orgânico, que é a cadeau, alguma coisa inventada na França, a gente vai ver daqui a pouco, que são curvas, mas também algumas quinas muito interessantes, que fazem uma geometria incrível. A gente pode pegar a parte superior e fazer um cabelo, uma franja. A gente pode duplicar os traços principais. A gente pode adicionar espetinhos e churrasquinhos e florzinhas e folhinhas. Olha só aonde vai a piração do detalhe. Mas também tem uma coisa interessante da mão que escreve, que é alguns traços que são aéreos, né? Se ele faz um traço, levanta a mão, chega no outro ponto e faz o outro traço. Mas e se você traçar onde a sua mão estava aérea? Acontece isso do número 11. A gente traça aquela parte que não estaria no papel. Aí a gente chega no floreio mesmo, né? Saído das letras, o desejo de enfeitar as letras, mas falando do floreio mais puro, a gente tem aqui ondas que se conversam, que fazem uma dança que precisa ser harmonizada. Tem também algum outro acabamento assim um pouco mais simples, que pode chamar, eles chamam de fishtail também, ou um floreio que você vai repetindo, repetindo, e faz um barrado, uma moldura, ou uma barra terminal embaixo, ou um padrão inteiro numa área. Vamos ver um pouquinho de como que os calígrafos inventavam de enriquecer os seus textos.
Isso é uma chancelaresca de época, né, onde ela ainda estava quase em pé ainda, estava muito pouco deitada. Veja as entrelinhas e veja o que acontece com as ascendentes e descendentes. E para dar um fecho final tem que fazer um G mais tchananã, né? Se a gente pegar uma gótica bastarda, olha esse bloco de texto, a capitular até modesta, bacana, está lá, pretona, sem mais, tipo versal, lombarda, acho que mais lombarda. E aí está tudo lindo, muito bem feito. A entrelinha dos góticos é sempre pequena, porque o grande lance é a altura de X. Em cima, na última palavra, o B recebeu um adereço pequenininho para começar a história, e no final, assim, de uma maneira delicada, esse símbolo do infinito fecha o bloco, ou torna o bloco um pouco mais suave. Aqui é a bastarda também, um festival. Eu falei que isso é o pentype da época. O calígrafo tinha que dizer, demonstrar quantos As, quantos Bs diferentes ele fazia do mesmo modelo, né? E aí, em volta do bloco do texto, vamos fazer o enfeite. E eu acho que isso tem muito a ver com o seguinte: tudo que é caligráfico tem muita informação em si. A caligrafia já é enfeitada por ela mesma. É difícil você fazer algo caligráfico que não, por causa do gesto, que carrega. Não tem como, né? Você vai enfeitar mais em volta, não é tão simples. E a solução simples da época acabava sempre sendo: daqui mesmo já sai uma coisa que compõe, né? Que é o que a gente vê em volta aqui desse bloco. É nessa simplicidade também, mas às vezes é over também. Então, claro, algumas letras históricas vão dar um super gancho para sair os floreios delas mesmas. E outras nem tanto. Então, claro, quais são as melhores, as mais fáceis de reconhecer isso? A chancelaresca, a copperplate, e a gente viu agora a bastarda, né? A própria Fracture, se diz que ela é a barroquização do próprio gótico bastardo, né? Ela é uma coisa que se torna um pouco mais curly, mais barroca em relação às anteriores. Então, quando a gente fala disso aqui, a gente está falando dos grandes mestres do século XVIII, que não era só calígrafo, não bastava ser calígrafo virtuoso, afinal, no século XV já inventaram como fazer a escrita mecanicamente. Então, vamos exceder o nosso talento, a nossa capacidade. Então, eles eram virtuosos mesmo. Essa profusão de floreios perfeitos era gravado a buril no metal, ao contrário, para quando imprimir sair certo. Então, imagina o que era ser calígrafo e burilista ao mesmo tempo. Daqui, do próprio F, sai essa cama de floreios e não toca, só toca no P a palavra. E só um barrado disso, que dá para fazer em milhares de modelos, já é muito charmoso. Uma cursiva mais contemporânea, um bloco de texto. Como é que eu faço o destaque de letras aqui? Eu faço mais floreios nas maiúsculas e deixo elas para fora. E, para acabar, eu faço também um bordado final. Isso é de 1680. Imagina que ele começou esse desenho naquele grande curly que tem aqui. Ó. Ele começou aqui, ele deu a volta, fez o oval, entrou no V e foi escrevendo. Eu não acho que ele planejou isso, não. Eles eram virtuosos mesmo. Foi escrevendo, escrevendo. A segundo parágrafo é em outra língua. E depois, como sobrou um espaço, ele completou com um floreio. E parece que ele não estava muito cansado ainda, porque ficou fantástico. Os floreios também criam caligramas, né? Nem sei se isso pode ser chamado de caligrama, porque isso não é letra. Mas da mesma técnica, né, o que se chamavam os ornamental penmanships também incluíam essas coisas malucas. Além de bichos, rostos. Esse é o Jim Larcher, que faleceu esse ano também. A gente teve tantas perdas, né, internacionais também na tipografia e na caligrafia. Jim Larcher é francês, fantástico. Isso era para silcar numa camiseta de um workshop de copperplate. George Shelley, também século
XVIII, grande mestre do século XVIII. Eu pus o retratinho dele, a figura dele, para a gente ver como uma pessoa que se vestia assim, a assinatura combina, não? Além do mais, era a profissão dele. Não era nem para que a assinatura não fosse falsificada, né? Que muitas vezes os paráfos, essa função dos floreios, que é complicar a assinatura, é para que não seja falsificado. Aqui nem sei se era o caso. Outra assinatura, Cornelis Boissans, que era holandês. A gente fala muito da cursiva inglesa aqui como importantíssima e que veio da Inglaterra, mas, na verdade, os grandes calígrafos vinham da Holanda e iam para a Inglaterra. E esse é uma prova, esse mestre aqui é uma grande prova disso. Você vê que ele improvisou, né? Que o I ficou enfiado ali, quase batendo no floreio, não sei porquê, se era o estilo, porque ele esqueceu. Isso é muito louco. Jean Flamel era um erudito, calígrafo, etc., francês do século XV, que ele inventou uma coisa incrível. Na verdade, isso é um ex-libris do Duque de Burgundy. Ele, com a pontinha quadrada, imagina que uma pena de ave, da ave maior que você pode imaginar, da asa, nunca vai chegar num tubinho muito grande que você consiga cortar uma pena muito grossa, né? Uma largura de ponta quadrada muito grossa. E com esses tamanhos que era possível, né, da pena de ave, que a pena de metal foi inventada em 1870, ele conseguia aumentar as maiúsculas e fazer um bordado tão intrincado que ele super aumentava as maiúsculas com a mesma pena da mesma largura. E isso era um ex-libris, era o selo do livro desse nobre, simplesmente um rococó, um texto imenso. Como é que faz essa coisa? São camadas, você faz, tem um esboço ali embaixo, você faz camadas, e você vai com a ponta quadrada fazendo paralelas, paralelas, paralelas. Depois você adiciona a parte superior, e continua adicionando a parte superior. Isso vai ser uma letra L, tá? Camadas paralelas, curlis, mas também tem essas quebradeiras de ângulos, né? Olha o que vira no final. Isso está no livro do David Harris, esse passo a passinho aqui. É muito interessante esse trabalho, porque ele sai todo praticamente da mesma pena. As partes finas podem ser feitas com uma peninha fininha depois. Aqui um barrado de Cadô. Vamos em frente. Góticas textura quadratas, um pouco de Cadô misturado nesses floreios. E as características muito parecidas com aquele bloco que a gente falou das bastardas, mas um pouco mais densos, né? Olha que beleza. Um cara que também faleceu em 2010, não faz tanto tempo, que é incrível, que a gente não fala quase dele, é o Rafael Bogoslav. Uma elegância, um domínio, né? Umas formas de letras e de floreios assim, admirável. Vamos ver algumas coisas dele. Fazia algumas loucurinhas assim mais soltas também com a itálica. Isso é um convite de casamento. Mistura uma série de letras, monograma, RSVP embutido embaixo. A dança das linhas, um relógio super complexo em volta dos números. Olha que monograma elegante, gente. Isso é um selo para um luthier. Dá para ver o violão com isso dentro, né? Outra pessoa, meu professor, olha, eu felizésima, planejei isso 1000 anos, me prometia e não ia. Das duas, ou eu ia para as montanhas em Shire, ou eu ia para um congresso internacional, que tem vários nos Estados Unidos, que era onde eu tinha mais informações. Eu sempre fui mega fã do trabalho dele, mesma coisa que eu falei do Bogoslav, elegância, simplicidade, precisão. Eu vi originais dele na mesa, que eu fiz assim, fiquei olhando de perto, e alguém falou assim, sim, são originais. Era assim, um absurdo.
Então, olha alguns trabalhos deles. Esse aqui é um logo. Olha um floreio hoje. Limpo, com gesto, a partir de uma chancelaresca elegante, moderna. Isso é um logo para esse pequeno iate de 86 pés. Um trabalho que ele fez para a Victoria's Secret. Como é que você tira alguns floreios de algumas maiúsculas muito elegantes? Não é fonte, gente. Esses calígrafos dos anos 80 e 90, que eu sou filhote, eles são incríveis. Você jura que eles fazem maiúsculas com uma expertise admirável. Isso daqui é uma papelaria. Outro cara importante, que só temos 2 imagens, é o Doyle Jiang, que faleceu em 2011. Eu tenho muitos falecimentos aqui, mas eles estão vivos, porque a gente está, né, nos alimentando com as coisas dele. Olha que simples isso. Só 2 imagens. Essa. Na verdade, ele era mais tipógrafo, mas os esboços dele são de babá. Aí a Marian Bantes, que a gente conhece, também era super fã dele, ela ganhou esse desenho com o nome dela. Isso é lápis, ó. Olha que coisa bacana isso. E uma composição um pouco, isso não é dele, uma outra coisa que eu coloquei aqui, para a gente ver que daqui para frente a gente pode brincar com muitas outras coisas, a partir dessas heranças, né, do floreio e desse deslizar, e dessa velocidade, né, esse desejo de primeira, de botar uma serifa simplesmente numa aula de caligrafia e depois começar a ir para o gesto de novo. É como se a gente voltasse para o desenho, né? Com a desculpa que vai sair da letra, a gente meio que volta para o gesto e volta para o desenho. Aqui uma composição que enlouquece com loopings, né? O tempo inteiro com loopings. Onde sobrou espaço tem loopings e assim vai uma frase alemã. E aí eu queria mostrar um trabalho, por último, meu, que eu apresentei numa coletiva com a rapaziada, lá na Assim Logo, que eu acabei usando uma música que eu gosto muito, do Jorge Drexler, onde ele conta a poesia. Ele é um cantautor, então eu gosto muito da poesia dele, porque a poesia dele é muito visual. Então ele está no canto do bar olhando uma dançarina, rodopiando muito, com um vestidinho violeta que mal cabia numa noz. E fica encantado. Ela chama ele para dançar, mas ele não vai, porque não, nós músicos não bailamos. E eu acho linda essa música e resolvi enlouquecer e pôr a minha letra bailarina, que é a minha criação, em cima da música que é sobre uma dançarina e ainda por cima fazendo um floreio. Essa foi uma das propostas, que era mostrar cada pessoa participante, cada artista participante, mostrar bem o que era o seu próprio trabalho, né? O que marcasse isso bem. E é isso. Meu recadinho para vocês, para a gente fazer mais floreios. Vai ter pergunta? Não, depois a mesa. Só quero falar só uma coisinha. Queria só fazer um parêntese de agradecer. Se eu estou aqui hoje, tem uma pessoa um dia que, por causa do Tid Hellmeister, encontrou comigo, né, num lançamento de papéis importados na VIP Papers, aqui em São Paulo, e que estava embaixo do braço, ele tinha um protótipo da revista Tupigrafia. Ele chegou para mim e falou assim: você é Andréa Branco, não é? Eu falei: sou, mas eu não sabia como que ele sabia que eu era eu. Ele: olha, eu estou planejando fazer uma revista, e aqui está o protótipo, eu queria te entregar. E me deu o cartão dele. Ele era o delegado da ATP para a América do Sul. E ele chama Cláudio Rocha. E eu queria agradecer, porque ele é meu grande padrinho, e por isso que eu conheci vocês.